Crochêteria da Lulu! Hoje nós estamos aqui para falar sobre Vendas! vendas, muito bem. Nós vamos falar sobre a nossa realidade, sobre sobre nossa forma de vender, nosso formato de venda, se é que podemos dizer assim, e tudo sobre a nossa realidade e não pretendemos trazer nenhum nicho que não seja do crochê, tá bom? E se apresenta. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, enfim. Eu sou o Ricardo Moraes. Estamos aqui para falar sobre essas vendas, nossas formas de venda, nossas experiências de vendas e vendas, né? Então, primeira pergunta que todo mundo faz é: como é que eu faço para vender? Princípio da venda. Tá. O princípio da venda, na minha visão, o conceito de venda, na verdade, ele é o mesmo para todas as áreas. Mas a forma de venda não é a mesma em todas as áreas. É porque assim como a questão da lei da oferta e da demanda, ela existe para o produto, ela também existe para a venda. Então, a forma que você usa para vender um nicho do crochê não é o mesmo que você usa para comida, por exemplo. Até porque são vendas que exigem métodos e atenções diferentes. No caso, muito mais fácil uma comida perder qualidade do que um crochê, por exemplo. Porque a comida ela pode perder qualidade antes, durante e depois do processo. O crochê ele pode perder depois do processo ou durante o processo, mas no final ele já vai mostrar se ele tem qualidade ou não. Então é mais falta de cuidado para que um crochê perca a qualidade do que tipo, sei lá, a peça está pronta, ficou bonita, daqui a uns 2 dias na casa do cliente fica ruim. Não, ele não acontece isso. Só se ele for mal cuidado de fato pelo próprio cliente, aí já é a responsabilidade do cliente. E aí que entra no caso como um ponto de atenção a quem está fazendo a venda. No caso da comida, toda a responsabilidade está nas mãos de quem está manipulando a comida. No caso do crochê, passou do vendedor para o cliente, a responsabilidade de cuidado e de manutenção é do cliente. A gente não tem que prestar, sei lá, uma garantia estendida, vamos dizer assim, para o cliente para estar, sei lá, daqui a um ano fazer uma reforma no crochê. Não existe. Eu acho que é um dos pontos principais é saber diferenciar, como a mãe falou do nicho do crochê, é saber diferenciar o que é que você está vendendo e para quem você está vendendo, para depois não estar achando que todas as outras situações de venda são as mesmas e aí acaba até entrando num looping de tipo, sei lá, aquela pessoa que vende comida tá vendendo tanto e eu que tô vendendo crochê não tô vendendo tanto. Não tem sentido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. O que é que a gente tem em mente? Nossa forma de venda, primeiro. Então, a forma da gente de venda, você vai falar de plataformas ou só falar de abordagem? Pode ser a plataforma, né? Que a gente vende Elo7. A gente vende, temos sim plataforma de vendas online, mas por incrível que pareça, acho que são poucos dos nossos clientes virtuais, não, físicos, que conhecem as plataformas de vendas online. O que eles mais acabam conhecendo é o Instagram de mãe, não é nem muito mais assim pela venda, mas é mais para ver as produções que mãe faz, porque normalmente quando eles querem algum produto em específico, eles já falam com a gente ou naquele dia da venda ou pelo WhatsApp quando acaba pegando o número, né? E a forma de venda, que é a que a gente, apesar de ter outras, a forma principal de venda é a física, é no porta a porta, é na rua. Então, acho que apesar de ter outras formas, o principal é o melhor. O principal é identificar a sua principal forma de venda, né? Tipo, não adianta você sair jogando em tudo quanto é canto, tudo que é mundo, não sei o que, esperando que, sei lá, jogar em Facebook, Marketplace, Instagram, Elo7, joga não sei na onde, vai na rua, em feira, não sei o que lá. Se você não identificar onde você está tendo mais retorno, você vai acabar gastando tempo à toa. O que Eu acho aconteceu com a que. gente também uma vez. Eu acho que para algumas pessoas pode funcionar, mas Exato. assim, é complicado por causa da questão da produção. A Sim. gente que produz sabe que a gente tem que dar conta, né? Da Esquece essa hora que eu demanda. falo. Porque se a gente for atrás se a gente for ofertar, a gente tem que arcar com a demanda, né? Exato. E é complicado. O que eu ia falar? A gente falou sobre Nossa forma de venda, princípio de nossa venda. forma de venda, que é o porta a porta. E aí a gente escuta muito, né? Essa questão do lidar com o cliente, né? Do ser com o cliente. O que eu sempre aconselho meus filhos é que eles iam levar muito não, né? Que eles iam tomar muito não. E isso não acontece só no porta a porta. Isso vai acontecer também para você que vende na Shopee, por exemplo. Pode ser que você veja muita gente vender e você não vender, né? E isso não é nada pessoal, entendeu?
É questão mesmo de... Eu acho que venda tem muito a ver com determinação. Não parar, entendeu? Continuar e insistir. Né? Hoje você não conseguiu vender para fulano, mas amanhã você vai e tenta de novo, daqui a uma semana você vai e tenta de novo, e assim vai. Eu acho que... Eu acho não, né? Por experiência nossa, acredito que as conexões elas vão se criando à medida que você vai conquistando, né? Conexão tem a ver com conquista, entendeu? Você não faz isso, olha, conexão não tem nada a ver com bajular cliente, tá? Porque você tem que ter maturidade até para despedir clientes, porque tem cliente que não vale a pena, entendeu? Tem vendas que não vale a pena. É melhor, tem encomenda que é melhor você ficar em paz, fazer 1 milhão de pronta entrega, mas não perder o seu tempo com aquela encomenda. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, parece que vem enviado do inimigo. Entendeu? E você quer ter conexão com essas pessoas? Porque eu não quero. Por dinheiro nenhum no mundo. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter um emocional muito bem trabalhado. Pra gente entender que o não, ele não é pessoal, tá? Às vezes a pessoa tá sem dinheiro, às vezes a pessoa não tem interesse, às vezes a pessoa não gostou da nossa peça, tá tudo bem. Porque a gente também, muitas vezes, não gosta de uma peça, não gosta de um trabalho, não gosta de um serviço, e tá tudo bem também, né? Então, conexão não tem nada a ver com bajular cliente, tá? Tem muitas coisas que eu vejo um monte de gente fazer e a gente não faz. E, no entanto, meus filhos criam uma conexão com os clientes de, tipo, sentar, de lanchar, de conversar sobre a vida, entendeu? E essas conexões, elas são criadas à medida que vão sendo conquistadas, porque eles entram dentro da casa dos clientes. Elas vão mostrar como é que tá aquela peça que elas compraram mês passado, vai mostrar como é que tá lá no banheiro. Isso uma senhorinha morando sozinha abre a porta pra ele e tipo, como é que ela confia? Porque ela não sabe nem de onde vem. É mesmo. Isso é conexão. Por quê? Porque foi trabalhado na conquista. Naquele dia que foi lá a primeira vez, aí você pode falar. E que é como eu falei, processou. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu fiz a venda pra essa mulher foi porque eu fui numa loja de uma cliente que já era antiga minha, e que como no dia ela não estava com dinheiro, mas ela sabia de uma pessoa que gostava, ela ligou pra essa mulher, e a primeira venda que eu fiz pra ela, pra essa senhora que eu fui na casa dela, foi na portaria dela. Ela veio da casa dela até a portaria, abriu o portão, e na rua a gente se encontrou, eu fiz a venda pra ela e tal. A segunda e a terceira foi desse mesmo jeito, e na quarta e diante ela já me chamou pra entrar, pra mostrar como tinha ficado a outra peça. Ela sempre que ia comprar mesmo lá na frente, ela falava, oi, usei assim em tal lugar, usei assim em tal lugar. E eu sempre dava dica, não, isso aqui é bom, o pessoal usa muito em banheiros, isso aqui usa em cama, isso aqui não sei o quê. E ela foi se abrindo, explicando como é que ela usava e tudo e tal, até que ela me chamou pra mostrar como tava lá dentro. E aí, desde então, foi se criando essa conexão, vamos dizer assim, que eu acho que o que falta muitas vezes aos vendedores é entender duas coisas. Esse limite, né, porque toda conexão ele exige um limite. E qual o objetivo de se ter um cliente? É vender ou é criar amigos? Porque, vamos lá, quer dizer que eu não posso ser meu do cliente? Pode, não tem problema nenhum. Desde que não se esqueça qual o objetivo. Se o objetivo é vender, o cliente vai. Você tem que deixar claro para o cliente que você é um vendedor. Você não tem como deixar claro para o cliente que você é só um amigo. Porque aí entra aquela questão de tipo, porque eu sou seu amigo, mereço um desconto maior. Me venda Porque fiado. me venda fiado e tal, essas coisas. Acaba dando-se liberdades que, vamos supor, é só se fazer aquela pergunta. Tal empresa grande, sei lá, se for no Magazine Luiza da vida e for amigo do gerente, ele vai poder me dar o desconto na televisão só pra mim? Não vai. Porque o dele tá na reta, ali na empresa. Ele não pode simplesmente chegar e fazer como bem entende. Então, por que existe essa diferença de uma loja como Magazine Luiza para nossa empresa, por exemplo? É porque é pequena, é porque não tem nome gigante como o outro, mas para chegar lá, como foi que eles fizeram? E aí Cria-se um vem padrão. a famosa cultura da síndrome de vira-lata, né? Que a gente acha que, tipo, merece mendigar qualquer coisa e por causa para vender um jogo de cozinha, para vender um jogo de banheiro. E eu acho que a gente precisa entender o nosso valor. E aí é que tá o valor do crochê, porque as pessoas têm muito de que as pessoas não valorizam, porque não paga R$ 200 no jogo de cozinha. O valor está na sua empresa. Exato.
Entendeu? Porque a partir do momento que o crochê virou um trabalho para você, para de romantizar o crochê como se fosse, porque eu coloquei muito amor nessa peça. Olha, sinceramente, eu tô fazendo aqui esse jogo de cozinha e eu tive que desmanchar. Gente, foi na força do ódio, eu não coloquei amor nenhum. Não coloquei amor nenhum. Vou dizer isso ao cliente? Não, mas eu vou dizer isso pra vocês, eu não coloquei amor. Eu vou mentir pra quê? Né? Então, se você coloca amor, beleza. Mas não é sempre assim. Às vezes a gente coloca uma determinação que a gente não tá afim de trabalhar e a gente vai lá e tem que colocar. Às vezes a gente não tá no foco e tem que focar. Às vezes a gente tá ansioso, mas tem que trabalhar. Quantas vezes você trabalhou doente? Você colocou amor? Eu tô dizendo amor no sentido sentimento que as pessoas falam. Porque aqui não tem só crochê, aqui tem amor. Gente, isso aí... Quando falta água ou luz em casa, pai, com esse amor aí pra você. Vai dar certo. Entendeu? Eu acho que uma coisa é você fazer por hobby. Aí eu acredito que sim. Né? Você colocou Escolhe muita quando vai determinação, fazer, amor, você. Agora, a partir do momento que aquilo é uma produção, entendeu? De todo dia que você levanta, tem o horário, levanta, vem trabalhar, às vezes você tá com fome, não almoça para poder terminar. Então, isso tem muita dedicação, sabe? Tem muita dedicação por trás disso, muito sono perdido. Então, assim, você faz isso com um fim. O fim é você querer vender, entendeu? Então, esse negócio e tirar essa romantização do crochê não faz o crochê menos do que ele é. É só mostrando que o que você faz tem valor. É por isso que as pessoas às vezes dizem, e trabalha aí sentado só fazendo crochê. É por isso, porque a gente diz que é por amor. Então, como é que as pessoas vão valorizar? Se você diz que é por amor. Eu não vejo um CLT dizendo que trabalha por amor. Pois é, porque você vai passar a madrugada toda Pois, e olha. chegar às vezes 7 horas sair 7 horas da manhã. É por amor? Gente. Vou deixar deixar a empresa depositar amor no meu contra-cheque. Tá lá, R$1.000 em amor pra você. Uma briga do caraca que ia ser comprada. Né? Então, assim, não é, gente. A gente precisa perder essa ideia, porque aí a gente começa a ver o cliente como um cliente de fato, alguém que vai realmente remunerar o nosso trabalho e remunerar de acordo com a nossa precificação, que aí é de acordo com a sua realidade, o que você quiser precificar, e já não é do nosso interesse. Mas entenda que, para que a pessoa respeite o seu trabalho, você tem que se respeitar enquanto trabalhador. E a partir do momento que você diz que você faz por amor, meu bem, é amor que a pessoa vai querer. Entendeu? Então, acho que a linha tênue da relação com o cliente, ela precisa ser bem... Assim, você precisa entender essa linha tênue e não ultrapassar. Não deixar o cliente ultrapassar limites e nem você ultrapassar limites. Eu não estou dizendo aqui para destratar o cliente, pelo contrário. Todos os nossos clientes são bem tratados. Porque sou eu? Não, porque é eles. Entendeu? Porque são eles que tratam assim com os clientes, com a paciência, né? Fala aí da paciência. Tem que ter. Porque... Como eu tava falando até com meu pai nesse instante sobre... Mas se quiser falar, pode falar, viu? Sobre a questão da venda, é que o que falta muito aos vendedores, na minha visão, né? Hoje em dia, eu observo assim, no local onde eu trabalho, né? É entender que quem conhece o que você está vendendo é você, não é o cliente. É o mesmo que, sei lá, a pessoa chegar para comprar um crochê, minha mãe chegar e perguntar, não, o que é que você vende? Aí você perguntar, mas você quer o quê? Não sou eu que tenho que estar perguntando ao cliente o que ele quer, eu tenho que dar soluções. Tipo, beleza, você quer um jogo de cozinha, que cor? Beleza, você quer azul e preto, qual o tamanho? Não é eu que tenho que perguntar a ele, eu tenho que dar sugestões, ideias, abrir possibilidades, expandir a mente dele, que é o exemplo, como eu falo, né? Que eu passei a criar essa frase, quando eu vou vender os crochês, falar, eles têm aqui esse pazinho de tapete, quando a pessoa joga bem assim, mas eu dou uma dó de botar no chão, aí eu já falo, a gente é acostumado a ouvir a palavra tapete e pensar que vai pro chão, mas se a senhora botar isso aqui numa mesa, botar isso aqui numa cama, numa cabeceira, não sei o que lá, também combina. Então aí eu já abri um leque de possibilidades, a pessoa já esquece o chão, e sabe que tem N lugares para poder colocar aquele tapete. Entendeu? Foi uma questão que foi do nada que eu aprendi. Não, foi com o tempo. Muita gente escuta essa no começo. Eu escutava essa frase e pensava, perdi a venda. Só que depois, quando eu pensei, não, pode dar para, sei lá, tentar induzir o cliente a comprar aquela peça, porque ele gostou da peça, né? Gostou da peça, mas porque não é um jogo de banheiro, não dá para colocar, ou não é um jogo de cozinha, não dá para colocar em cima de uma mesa.
Não precisa ser uma passadeira para estar numa mesa. Às vezes a mesa da pessoa é menor, é pequenininha, de 4 cadeiras, dá pra colocar um tapete tranquilamente em cima da mesa. É de crochê, não tem aqueles panos estranhos assim que dá na cara que é pano de chão. Não é de chão. Eu lembrei agora de uma cliente de Vitória que ela pegou um jogo de cozinha meu e colocou no balcão, aí depois colocou na mesa, ela colocou a passadeira na mesa e os tapetes ela colocou nos balcões. Eu fiquei, gente, mas era no chão. Eu pensei, né? Mas depois que ela comprou é dela, ela bota onde ela quiser. E acaba criando uma demanda, né, no cliente. Você não precisa botar no chão, você pode botar em outros lugares. Exato. E quem monta, porque, repara, quem monta a decoração, se eu limitar, por exemplo, um jogo de cozinha só a cozinha, então toda vez que ele quiser comprar algo pra cozinha, ele vai comprar só aquele canto. Mas se ela quisesse, por exemplo, comprou um conjunto pra cozinha, e eu expandi a mente dele, a ideia dele, que ele pode ter o mesmo conjunto de cozinha para um quarto, pronto, eu já vendi duas coisas. Um jogo de cozinha e uma passadeira pro quarto. Muita gente já falei também que dava pra colocar a passadeira assim do lado da cama. Dá pra Quando a colocar. pessoa for descer acordada, né, botar os pés direto no chão. Às vezes eu falo, é questão da imaginação. Às vezes eu vou já trazendo pro cliente essa coisa. Olha, você pensou quando eu tinha o peludinho pra vender? Na época que eu tive essa estratégia, dessa ideia, foi isso. Eu já pensou, você bota assim no pé da cama, no dia você acorda, um frio do caramba, você desce, bota o pé naquele rapaz ali. Nem faz frio aqui. Nem faz frio aqui. Mas a pessoa vai acordar pra não ir com o pé já no frio, botar o pé assim naquele peludo, que já é um negócio mais aconchegante, então, não sei o que. Então, eu acho que. E aí é uma coisa que eu ia falar. Entra muito nessa cultura que o brasileiro tem, que na minha visão é ridícula, de, sei lá, pra quem trabalha, tanto pra quem trabalha em CLT, e aí acaba trazendo pra quem quer empreender, que é a bajulação. Quem trabalha no CLT, eu cansado de ver esse negócio de puxação de saco com quem tá acima, né? Achando que vai ganhar alguma coisa. E quando acaba por empreender, espera que os clientes venham puxar o saco dessa pessoa. Ou a pessoa vai puxar o saco dos clientes achando que vai ganhar alguma coisa. Não vai ganhar nada. Mas se você é uma funcionária num CLT, você trabalha para fazer o seu, quando você for empreendedor, você vai fazer a mesma coisa. Como você fala de síndrome, né? Essa síndrome do puxador de saco. Não sei que pode chamar assim. Essa síndrome do puxador de saco queima muita gente que tenta empreender. Por isso, porque espera que com a bajulação, essa bajulação ainda tem isso, essa bajulação não é uma bajulação pensando no cliente, é uma bajulação com interesse. Porque você bajula o cliente no interesse dele comprar algo a você. Então você já não é você mesmo, já deixa de ser você mesmo, porque você está se anulando para tentar trazer uma venda. Você faz algo que você não vai sustentar, porque a pessoa não consegue sustentar algo que não é dela mesmo, que é um ponto importante que a mãe fala sobre essa questão de ter o carisma para venda. Se você não tem, não dá para fingir. Não, pelo menos não por muito tempo. Hã? E isso não é criar conexão. Exato, isso é mentir. Criar conexões é você dar. É você dar esse leque de possibilidades para o cliente usar o seu produto. Isso é criar conexão. É você, você valorizar o seu produto, dizer, como o Henrique falou, você dizer, olha, eu trabalho com passadeiras. Você tem interesse em passadeira, eu trabalho com passadeiras de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m. Você dizer, né? 1,60 m, mas se você quiser algo mais personalizado, posso fazer qual é o tamanho da sua cozinha, onde a senhora quer colocar, aí você já fala, quer colocar no balcão, vai colocar no chão, vai colocar no chão onde tá a pia, vai colocar no armário. Então você vai começar. começar. A senhora que pediu pra ela medir as coisas. O chão e tudo. O tapete que era comprido, mas era bem estreitinho, né? Então, Era dessa mulher. Bem específico. Pois é, porque Os eu meninos fui lá precisaram comum. medir. E não foi uma medida comum, foi complicadíssimo para fazer, porque eu precisava fazer ele estreito e comprido. Então, para quem faz crochê sabe do que eu tô falando. Não é fácil você. E eu precisava fazer exatamente desse jeito, porque tinha que caber ali e naquele espaço. Então, quando você faz isso, você cria conexões, porque você leva. Aí quando você chega lá e a cliente coloca e vê exatamente que ficou aquele espaço, que ficou no espaço, que coube no espaço, aquilo faz com que ela te respeite como profissional, respeite quem está vendendo, porque não fui eu que fui vender, nem fui eu que fui entregar, e respeite quem faz, porque quantas vezes vem elogio para mim de vendas e eu nem tô lá, entendeu? E quantas vezes eu recebo elogio que os meninos trazem do meu trabalho? Muitas vezes, e isso para mim é valorizar o meu trabalho. Porque quanto ao dinheiro, eu já precifiquei de forma que eu achei justa. Então não precisa me dar mais dinheiro.
Tá? Então, o fato de eu não precisar bajular cliente, nem meus filhos precisarem bajular cliente, mas eu saber que eu entreguei o trabalho, entreguei bem feito, entreguei sem babadar, entreguei sem repuxar, pra mim já é perfeito. Porque a gente esquece também que, tá bom, ontem a gente tava, eu tava mostrando aos meninos que, vou falar, a moça tava fazendo rios e ela até tava trabalhando com barroco, que eu acho um abuso, porque pra mim quem trabalha com barroco não pode errar. Mas isso é uma opinião minha. E aí ela abriu o centro de mesa e o centro de mesa estava embabadado. E aí quando a gente foi olhar o preço, R$ 150. Pô, chato. Já ia xingar. Você faz um trabalho que é seu nome, sabe? Você tá colocando o seu nome. Aí você quer que a pessoa valorize como? Porque eu valorizo trabalhos bem feitos. Eu valorizo qualquer trabalho, mas que seja bem feito, né? E as pessoas também valorizam assim, né? Exato. Porque ninguém vai comprar nada que tá mal feito. Vai comprar uma comida ruim, uma roupa que tá mal costurada. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas a gente tem muito aqui em casa isso, a gente gosta de comer, né? E como pessoas que gostam de comer, a gente odeia quando a gente paga numa comida ruim. Vocês passam por isso? Que eu e meu marido passamos por isso ontem. Eu tô estressada até hoje. Primeiro que eu comi uma comida que estava super dentro do meu cronograma, mas estava muito oleosa e já sai de dentro do cronograma e depois não estava boa. Então eu gastei R$ 50 numa comida que não estava boa, né? Então você ter essa sensação de você ter pagado R$ 150 num trabalho que não ficou assentado, que depois que lavar aquilo ali vai piorar, entendeu? Porque se não tá assentado, ele já tende depois a lavar a se abrir. Então, se tá embabadado, vai ficar mais, né? Então, é isso, sabe? Qual é o valor que a gente dá ao nosso trabalho? Sim, pode falar. Não, eu compreendo isso que eu ia falar agora, realmente, que seguindo essa linha do que eu tava falando antes, a síndrome do puxador de saco, eu vejo isso. Fica-se. Isso é tanto que engraçado que isso serve tanto para quem é CLT como para empreendedor, mas aí, como a gente tá falando do empreendedor, siga essa linha. A gente fica. A gente não, né? Porque eu não faço isso mais fazendo no começo, hoje em dia mais não. Fica esperando muito o reconhecimento dos outros. Sabe? Que o outro reconheça que a minha venda é boa, que o outro reconheça que o meu produto é bom, que o outro reconheça que isso, que lá, enfim, que o outro, sempre o outro. Mas se isso não partir de mim, não vai, nenhum reconhecimento, mesmo que o outro faça, não vai partir, porque vamos supor, pra mim, se eu tiver como normalmente o geral, né? Pra mim, o reconhecimento, pra mim, é quando tem muita venda. Mas se, sei lá, passar por 10 pessoas, essas 10 pessoas elogiarem o trabalho da minha mãe, ou elogiarem a peça que tá linda, ou elogiarem o preço que tá bom, ou elogiarem o meu atendimento que foi bom, aquilo pra mim não vai ser o suficiente. Pra mim eu não fui reconhecido. Por quê? Porque na minha cabeça reconhecimento é dinheiro. Então, aí fica essa de, eu preciso ser mais reconhecido, preciso que o meu trabalho receba mais valor. Pô, você quer mais valor do que as pessoas olharem pro seu trabalho e dizer que tá bom, seu atendimento dizer que tá bem, foi bem feito, seu preço dizer que tá justo, que tá bom, tá? N pessoas chegarem e dizer, eu comprei peça parecida com essa, quase R$ 100 mais caro. Aí você pensar isso é desvalorização. Não, se você cobrou de uma maneira justa e outra pessoa for injusto, o injusto é ela. Entendeu? Você segue com o seu princípio, o seu valor, e vida que segue. Eu acho que um dos maiores vacilos é esse. Entender que quem dá o valor a si mesmo e ao trabalho, o seu trabalho é você mesmo, não os outros. Eu acho que para essa questão... Não dinheiro, não, tenho certeza. Que para essa questão de vendas, eu acho que para a questão de empreender, a gente precisa ter inteligência emocional. Não colocar dentro do balaio, aquilo, separar trabalho da vida pessoal. Sabe, seus traumas, seu complexo de inferioridade, sua baixa autoestima, isso precisa ficar de fora. Quando você veste a capa do Batman, você precisa ser o Batman. Entendeu? Você tem que correr atrás do seu dinheiro, você tem que correr atrás de vender suas peças, você tem que colocar a cara, né? Que é uma coisa que eu aprendi. Se você não aparece, você não tem autoridade para falar sobre nada. Entendeu? Você não tem autoridade para falar sobre... eu tenho sempre que aparecer. Gente, eu vou ser muito sincera. Você compra de quem você não vê?
sabe? Às vezes você pode até comprar, influenciada pelo preço, influenciada pelo frete que tá legal, você pode até comprar, né? Muito provavelmente você compra, por exemplo, barbante crochê que você não conhece o dono da crochê, mas você conhece muitas caras de gente patrocinada pela crocheta. Você não conhece? Conhece. Essas pessoas não dão a cara, não dão o nome. Precisa ter, sabe? Você precisa ser visto e conhecido. Você precisa ser respeitado. Você precisa ter autoridade naquilo que você faz. Entendeu? Porque, por exemplo, quando um cliente vem me pedir algo, né, que beira o impossível, a gente precisa dizer para ele o que é possível. E só faz isso quem tem autoridade naquilo que está fazendo, né? Então, isso serve para as pessoas iniciantes, que é aquele negócio de você treinar, 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 treinar. Você tem que aprender muito, né? Eu sei que, às vezes, as pessoas passam uma ideia de que é muito fácil vender. Mas não é. Não é fácil vender. É muito não para chegar no sim. São muitos não. Eu acho que eu passei 2 anos levando não. Entendeu? Para fazer a cartela de cliente que a gente tem agora, foi muito tempo. Foi mais de 2 anos para fazer. Né? E a gente continua buscando novos clientes. A gente não parou nessa nova cartela e vamos ficar só com eles e tal. Não. Entendeu? Tanto que eu tenho mais de R$ 1.000 de peças já prontas. E eu não tirei foto para mandar para ninguém, para eles mandarem para nenhum dos clientes. Por quê? Porque eles querem sair para rua. Porque saindo para rua você consegue alcançar mais pessoas. Porque senão eu sei que vai vender. Eu sei que vai. Por exemplo, tem um jogo de banheiro preto com amarelo. Esse jogo de banheiro já tá vendido. Mas eu não quero, porque a gente quer alcançar outras pessoas. Entendeu? Então, assim, eu sempre sonhei em chegar nesse momento da minha vida, em que eu fizesse a produção e eu pudesse dizer quando seria o momento que ia sair para vender, sem desespero, porque o ateliê se sustenta. Entendeu? O ateliê se sustenta. Então, eu não preciso ter esse desespero. Eu fico... Também, vamos lá, né? Realidades. Eu não vivo só do crochê, tá? Então, se eu vivesse só do crochê e precisasse para pagar boleto, não tava aqui parado. Entendeu? Mas, como eu não vivo só do crochê, eu posso me dar esse luxo. Privilégios, realmente. Mas, eu não tenho responsabilidade pela falta de privilégios de outros, né? Então, o que eu tô dizendo para vocês é da nossa realidade. Então, ontem eu vi uma moça, né? Eu tava olhando no Instagram para tirar print, né? Para inspiração. Eu vi uma moça que ela tava aqui, o trabalho dela é muito lindo. Muito, muito, muito bonito. E ela já tava com a agenda de 2023. É 2023, não tá, gente? 24. 2023, então foi ano passado. 2023 ela tava com a agenda fechada e tava com a fila de espera para 2024, né? Depois, e a gente pode pensar, é verdade ou é mentira? Não sei, não é da minha conta, não me interessa. Mas a realidade é que você poder fazer isso é dar muito valor ao seu trabalho, sabe? É você realmente empreender, porque você está produzindo para o seu ateliê e não produzindo igual, e eu não tenho nada contra, tá? Não produzindo igual uma fábrica, entendeu? E ficando com peça parada, entende? Então, o importante é que haja movimento, porque essa é a vida do empreendedor. Ele quer que haja movimento na empresa dele. Então, se não há movimento, A empresa não cresce. a empresa não cresce, entendeu? E o sol bate, e o sol baixa, relevem a luz. Porque não tem retorno financeiro, né? Exato. Sem o retorno financeiro, sem dinheiro, sem condições de, por exemplo, né? Eu vou fazer a reforma no ateliê, né? Então, essa reforma no ateliê vem de quê? Se eu tô desde abril sem trabalhar, né? Então, assim, é trabalho, né? É trabalho. Foi a encomenda que eu peguei, e aí o dinheiro eu já segurei, entendeu? Então, assim, eu não vivo, né, só de barbante. E aqui eu não tô falando nada
de ninguém que compra barbante não, tá? Isso já deu uma treta gigantesca aqui nesse canal, né? Eu não tô falando nada de quem compra 1 milhão de barbante. Comprem o que quiser pra vocês, pro ateliê de vocês. Cada um sabe de sua necessidade. E eu sei que meus barbantes estão no chão. E eu preciso comprar estampa pra colocar esses barbantes. Até pra vir mais barbante, né? Porque quando você quer muito as coisas, você precisa se livrar daquilo que não serve. Pra começar a vir as coisas que você precisa. Então, as coisas que você não precisa, precisa sair. Entendeu? E é isso. Mas vamos voltar à questão da venda. Que você, eu acho que, como a gente fez no roteiro, eu acho que para os clientes a gente tem que ter sempre, no lugar dessa bajulação, a gente tem que sempre trazer novidades. Entendeu? Fazer uma produção com cores diferentes, com... Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. E aí, o que você acha? Sim, de fato, eu mais uma vez entra no ponto da mente fechada muitas vezes dos empreendedores, esse sentido de achar que as novidades se resumem à promoção. Não é só isso. Como eu estava dizendo, você trazer cores novas e tal, não só ficar preso a tal pessoa gosta de tapete assim, então eu só vou fazer tapete assim. Então tal pessoa gosta de tapete desse jeito. Não. Tem que se arriscar, até porque a gente só construiu a linha de clientes e aí os grupos que a gente sabe que gostam de tais coisas assim, testando. Arriscando. Exatamente. Então é aquele negócio, você não quer arriscar, então não empreenda. Porque empreendedorismo sempre vai ser correr riscos. Tem os riscos que você pode calcular. Tem os riscos que você pode calcular e você dá para evitar perdas muito grandes, mas tem uns que infelizmente você vai passar e vai aprender com aquilo para não fazer de novo. Né? E investimento, como a mãe falou, investimento financeiro, de tempo, de cabeça, de estudo, enfim, de tudo. Porque, assim, essa questão das novidades entra muito na parte que a gente estava falando da conexão com o cliente, né? Que é saber adaptar a sua forma de lidar com cada cliente. Foi o que eu estava falando com o pai, que eu acabei mudando de assunto, não terminei. Que é você entender e, ao máximo possível, definir por grupos de clientes que você tem. Sei lá, tem um grupo de pessoas que são perfeccionistas, que tipo gosta da peça com flores, com flor rasteira, com flor alta, com cor não sei o que, com cores mais claras nos bicos, cores mais claras na base, não sei o que. Eu não vou especificar por uma pessoa, vou tirar por grupos. E aí é para cada grupo desse de pessoas, não só pelo gosto delas, mas pela forma delas de falar, pela forma delas de pagamento, pelo tempo, pelos dias que elas têm de dinheiro, que normalmente elas comentam comigo, sobre os dias, dia 30, dia 5, dia 1º, não sei o que. Então, para que eu possa também ter essa noção de quando, dos dias que eu vou sair, para não ter que estar saindo todos os dias, só tendo gasto e não tendo retorno, né? Tudo isso é definido arriscando. Né? Então, eu acho que cabe essa definição, né, dos grupos de clientes e para cada grupo desse você tem uma estratégia de venda. Porque a venda, independentemente do local de trabalho, uma novidade que atrai, na minha visão, alguns clientes é a eficácia da venda, a eficiência da venda. Que é você ser direto e objetivo com aquilo que você quer fazer. Quer dizer, com aquilo você vai, como eu falei, destratar os clientes. É o que ele vai falar, vai se abrir, vai falar da vida dele. Muitas vezes você vai simplesmente cortar porque você quer vender. Não. Você vai ouvir, mas com certeza vai levar aquilo pro lado da venda, pro seu lado, pro seu objetivo. Né? Isso, na minha visão, é uma novidade. Né? Porque teve altas vezes que eu fiquei, sei lá, meia hora, 40 minutos falando com o cliente sobre a vida dele, algo que não tem nada a ver com a venda. Mas teve vezes também que normalmente depois essas conversas frutificaram em outras vendas. Mas teve vezes também que eu fiquei meia hora, 40 minutos com um cliente que disse que queria a peça e no final das contas não quis. Então assim, dizendo, não, vou ver aqui se tem dinheiro no céu, vou ver que você não tem dinheiro no céu. Não. Esse tipo de venda é que não vale a pena estar se segurando para fazer. Né? Eu acho que, voltando para a questão da novidade, o sentido da palavra inovar para um cliente vem mais no sentido da produção do que de alguém que vai vender. Né? Porque a questão da venda, a parte do vendedor de inovar, é na lata, assim, que eu acho que é uma das questões que a gente estava falando sobre ter o carisma. Porque é algo que não é. Você não tem, mas você tem estratégia, você não tem como planejar como vai ser a abordagem com os clientes. É diferente de uma loja que você já tem uma loja física que o cliente vem até você. Então você tem tempo para raciocinar. Quando você vai. Peraí. Eu não lembro.
tava falando? Nem foi sobre as vendas. Juro, acho que tem uns 35 A minutos. questão de conversar com os clientes. Que às vezes não gera venda e tal. Sim, sim. Sim. Vamos para outra parte, então. Não, porque tem algo interessante pra falar sobre isso. Então deixa eu dar uma pausa pra ele lembrar. Eu sei se vai fazer muito sentido o que a gente tava falando, não, mas era sobre isso. O que faz muita diferença também na hora que você vai abordar um cliente, eu acho que a maior novidade. Sim, que eu tava falando de falar na lado, que quando você tá abordando pessoas, não é nem um improviso, porque a forma que você vai abordar, a abordagem que você tem com o cliente, ele é na lata, é ali na hora. Você não tem como, vou olhar para aquela pessoa ali na frente e vou parar, planejar um pouquinho como é que eu vou abordar e depois eu vou. Então, simplesmente você chega e vai. Sabe? Você vai. É uma coisa que eu vi numa questão de piada, de comédia, e depois eu parei pra pensar, rapaz, dá pra levar isso pra venda. Que é o cara falando que a arte do improviso, ela nunca tem um não. Ela tem um sim e. Tipo, é como se chegar pro cliente e falar bem assim, boa tarde, não sei o que, eu tô vendendo os crochês da minha mãe, então não sei o que, você quer dar uma olhadinha. Se ele disser, hoje não, pra mim não tem um não e vou embora. Tipo, é o sim e. Não, tudo bem, hoje não. Você quer que eu venha outro dia? A pessoa vai dizer, tal dia passa por aqui. Pronto. Dali pra lá não vou ficar enchendo o saco desse cliente passando lá outros dias e dizendo, eu tô lembrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou exatamente naquele dia que eu marquei com ele. Porque não vou ter gasto de tempo, não vou ter gasto de passagem, não vou ter gasto de dinheiro. E vou lá exatamente no dia que ele falou, porque aí se ele tiver outra desculpa, eu já sei que não, a próxima vez eu não preciso passar mais lá. Porque só vai estar enrolando. Mas se for que eu chegar no dia que ele falou pra ir e ele chegar a comprar. Gente, licença. Samuel, gente, desculpa. Eu já vou ter como definir de maneira mais rápida, até porque, como a gente sabe, tempo é dinheiro, né? De maneira mais rápida, se aquele cliente vai ser um cliente que eu vou poder contar quando eu quiser vender algo, ou se vai ser um cliente que vai ficar enrolando para comprar alguma coisa e não vai comprar. Esse tipo de cliente a gente quer distância. Né? Porque não adianta você ter boas conexões e ter vendas ruins. Eu acho que boas conexões não são só aquelas que nos fazem ser amigos dos clientes, mas boas conexões são aquelas que fazem a gente ter uma proximidade sim com o cliente, mas que também não gere venda. Porque a empresa ela não cresce sem lucro. Eu acho que a parte que, como a mãe fala, que o do romantismo que tem que acabar, não só no crochê, mas em qualquer área de empreendimento, é achar que qualquer sentimentalismo vai fazer a empresa crescer. O que faz a empresa crescer é o quê? É uma boa gestão e lucro. É só. Isso não tem nada de sentimental dentro disso. Se você tiver que cortar uma forma de você agir com o cliente, se você tiver que aumentar um preço, tiver que diminuir um preço, tiver que aumentar o gasto com equipamento para produção, se tiver que melhorar os barbantes, se tiver que trocar de marca de barbante, não sei o que, faz. Diz, porque eu gostava de tal marca e agora não tá assim, então você vai parar de fazer crochê porque a marca ficou ruim, não pode testar outras para poder colocar no lugar, mesmo que seja. Amava o Cadore. Não, é que tá. Aí se mãe fosse parar de fazer crochê porque o Cadore ficou ruim, não tem outras marcas para mãe usar, ou tentar. Aí eu supor um exemplo, mãe hoje em dia usa mais o BB, né, o Bandeirante, né? Se você lá, eles são mais caros os Cadore, né? Eles são mais caros os Cadore. Eu pensar assim, mas eles são mais caros, é um investimento maior. Vou ter que aumentar o preço das peças, os clientes não vão querer comprar mais. Quem garante? Sabe? É aquela parte que eu tava falando mais cedo. É arriscar. E a gente arriscou e viu que funciona. Se não funcionasse, paciência, tentar outra coisa e até funcionar. Uma hora ia funcionar. Como a gente já tem vídeos aqui, a gente falando logo no começo das vendas. Vendi em frente de escola, fui vender em feira, não sei o que. Na feira nunca deu certo, é o maior que eu tenho na minha vida. Em frente de escola deu um pouco certo no começo, mas depois viu que não tava dando certo. Então assim, Frente de igreja. frente de igreja, em frente de tudo que é coisa nesse mundo já foi vender, até que se decidiu, pronto, ficar em ponto fixo ainda não dá. Vamos tentar rodar aí e levar o produto até as pessoas, em vez de esperar as pessoas virem até o produto. Porque acho que tem isso também, é saber se o seu produto é o tipo de produto que atrai pessoas ou se é o produto que pede que ele vá até as pessoas. No caso de comida, por exemplo, comida é um produto que atrai pessoas, todo mundo come. Crochê, ele é um tipo de coisa que atrai certo tipo de pessoas. Então você tem que saber onde é que as pessoas estão para você levar até eles. Né? Então, normalmente o que? Não centralizando, mas normalmente mais senhoras, né? Pessoas de mais idade, que costumam ficar em casa, então que
estão ali passando no centro para comprar algumas coisas para a própria casa, inclusive um remédio, alguma coisa, enfim. Então, é ir para essas áreas onde tem essas pessoas e procurar ofertar. Aí quer dizer que foi uma coisa também que eu vi recentemente de... Uma pausa aqui para perguntar um negócio. Mas não tenho como falar sem falar isso. E nunca... nunca centralize sua venda para um determinado público. Exato. Nunca pense... porque crochê só mulher compra. Exato. Nunca pense isso, porque eu já fui surpreendido muitas vezes. Já teve uma vez que a gente tava precisando muito de vender e tudo, e a gente rodeou, foi atrás de cliente fiel, foi atrás de senhora, foi atrás de não sei o que. Do nada, um homem saiu do carro, chegou, olhou pro jogo de banheiro e falou, isso aqui é quanto? Então, não sei o que, pô, levar pra minha mulher. Pô, foi comprou, ele disse assim, rapaz, se eu soubesse, era só oferecer. Teve outra vez também que fui assim, vender, procurei nada de vender. Passei numa não sou de restaurante, mas ele só vendia marmita. Quem tava lá era um cara, eu já no desespero perguntei se ele queria. Ele, não, eu queria um jogo de cozinha. Aí foi que na hora do desespero, a ideia veio, eu tenho esse tapete aqui, o senhor, vou falar com minha mãe que o senhor quer o jogo de cozinha, falo pra ela, já faz um desconto pro senhor, só pra completar o jogo. Pronto, fechou a venda. Acabou, entendeu? E eu acho que é aí que entra o segredo da venda. É nunca se fechar a possibilidade. E aí também a palavra é possibilidade. Não é loucura. Quando dizia assim, sei lá, o cara queria um jogo de cozinha, ter só um tapete, ele querer 3 jogos de cozinha. Não, compre um tapete e eu vou dizer a minha mãe para ela fazer 50 jogos de cozinha para completar esse seu tapete. Eu não sou maluco, né? É ver se aquilo ali é possível fazer, né? Então, se for, como é falou, se for possível fazer, vale a pena. Porque eu não ia pensar, dizer, não tem um jogo de cozinha que o senhor quer, que pena, só tem um tapete. Se o senhor quer, como muitas vezes eu vejo quem vai vender fazer. Meu filho tá aprontando, peraí. Desculpa. Que eu vejo muita gente fazer isso. É perder venda porque não sabe expandir nem abrir possibilidades sobre o próprio negócio. Nesse caso, né? É porque eu só tava com um tapete lá, não tinha como oferecer um jogo de cozinha. Ou às vezes tá com um jogo de cozinha, se eu querer só um tapete, eu poder fazer a conta rapidinho ali, se eu dividir por 3 esse valor que é o jogo inteiro, eu não posso vender a unidade, né? Parece que muitas vezes não queira que faça isso, mas tudo bem. Porque no caso da própria produção isso quebra as pernas, né? Eu entendo, mas o carro da venda, naquele momento ali, às vezes facilita mais. Então, eu acho que essa parte de abrir possibilidades é o que tem quebrado muito as pernas de muito empreendedor, no sentido de até levar novidades para os clientes sem precisar denigrir a imagem da empresa. Porque que entra mais uma vez essa parte do sentimentalismo. Você tem que entender que assim como a gente como vendedor não deve nem precisa ter sentimentalismo com o cliente, o próprio cliente não vai ter com a empresa. Ele sempre vai querer algo que é vantajoso para ele, e a gente vai querer o que é vantajoso para a gente. O que cabe a gente que vende é entrar num consenso, é criar esse consenso. O que é vantajoso para ele também seja para mim. Nunca faz um tipo de venda ou de negócio que seja vantajoso só para o cliente e desvantajoso para a empresa. Isso não existe. A venda ela sempre tem que ter um consenso em que seja bom para o cliente quando é bom para a empresa. E é isso, gente. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que a gente falou tudo. A gente só não falou da questão do mimo, né? Sim, é verdade. Que entra num ponto que como a gente estava falando mais cedo de a questão de você mandar mimos para os clientes. Acho que vai o muito mimo pra gente também seria inviável, porque é muito cliente, né? A gente, tipo, que você lida e a gente preferiu os descontos. Sim. Né? O desconto para quem compra à vista, para quem compra no Pix, é muito melhor pra gente do que fazer o mimo. Porque o mimo gasta um tempo de produção, sim, do qual eu não quero. Para mim, mais importante que dinheiro é tempo. Né? Então, se eu tiver tempo, é muito mais importante que dinheiro. Então, assim, eu prefiro perder ali um pouco no lucro do que ter que fazer o mínimo. Isso eu acho que é pessoal da nossa empresa, né? Até porque entra naquele ponto, né? Nunca faça aquilo que você não vai conseguir sustentar depois. Se a gente começa, abre uma empresa já dando mimo aos clientes e uma hora decidir parar, eles vão deixar de comprar. Eles vão deixar de comprar. Se você começa a vender um produto, o essencial é que ele sempre melhore em qualidade, não decaia. Se você começar um produto, mas que você sabe, não sei, acho que foi o pai que me falou, não foi pai não.
Eu estava observando esses dias sobre a questão da melhoria que estava tendo sobre a questão do computador. Não tem nada a ver o assunto, mas tem a ver com a questão de inovar. Eu vou chegar no ponto. Que, por Segue exemplo, no ponto. os caras. Antes que o ônibus passe. Os caras, por exemplo, tava em evolução em questão de placa de vídeo, placa-mãe, não sei o quê. Aí, uma evolução de certa forma gradual. De ano a ano você vê que tinha uma certa evolução, mas não era tanta diferença de um ano para o outro. Até que se encontrou um meio e um grupo que usava muita dessa potência quase ao limite, que era o pessoal das criptomoedas, que é para poder minerar. Então, quanto mais avançado for o seu computador, mais rápido você consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, o que, é que eles fizeram? De um ano para o outro, quando essa situação, essa oferta, essa demanda apareceu, de ser gigantesca, muita gente procurando por algo mais rápido, um computador mais rápido, um computador melhor, de um ano para o outro, a mudança de uma evolução de uma placa de vídeo, de uma placa-mãe para outra, foi totalmente discrepante do que vinha sendo antes. Então, o que é que na minha visão é isso? É que eles já tinham esse projeto pronto, só que eles estavam lançando aos poucos justamente para quê? Se eu tenho, vamos lá, projeto para daqui 3 anos e posso lançar um a cada ano, eu vou lucrar com os 3 em cada ano. Mas se eu ver que se eu lançar o último que eu tenho, eu vou lucrar o mesmo que eu lucraria vendendo em 3 anos em um ano, é óbvio que eu vou lançar logo. Então eu acho que entra, tentando resumir o que eu quis dizer com isso, é o sentido de qualidade. Se a gente tem um potencial de qualidade, que ele pode ser maior, dependendo observe se vale a pena já jogar essa qualidade toda para o cliente. Ou se você pode ir gradualmente melhorando. Porque se justificaria até, caso você queira em algum momento veja que dá, aumentar um pouco o seu preço. E aí você vai aos poucos incluindo essa qualidade a mais no seu trabalho. Não significa necessariamente ser um mimo ou alguma coisa. Mas no próprio trabalho que já é feito mesmo. Foi como a mãe fez na época. No começo que a gente vendia eram as peças que a mãe fez por hobby, na época da terapia e tudo. Então não eram peças que a gente já iria vender com preço de, sei lá, de produção de fato focada em venda. Era um hobby. Então a gente foi mais uma venda para o povo conhecer o trabalho de mãe. Daí pra frente, mãe foi treinando, foi se aperfeiçoando e tudo, e os trabalhos foram ficando melhores. A partir do momento que a qualidade foi aumentando, a procura foi aumentando, o preço foi aumentando, e aí sim, a qualidade jamais decaiu. Então daí pra frente só melhora. Então se você vê, que como eu estava explicando no instante do Rios, que mãe viu ontem, se você vê que o seu trabalho vai cair de qualidade, na minha visão, não venda. Pode ser que essa mulher nem, um exemplo, pode ser que essa mulher nem tenha todos os trabalhos dela daquele jeito, mas a impressão que vai ficar do trabalho dela é aquela. Daquele trabalho que está mal feito. Porque se aquele está mal feito... E não façam rios, pelo amor de Deus. Porque se você faz rios, você tem a coragem de postar o rios de algo que não está bem feito, você imagina o que está por trás das câmeras. Sabe? Então você fica tipo, poxa, ainda quer receber valorização do cliente. A primeira impressão realmente é literalmente que fica. Pois é, se você vê um rios daquele ali, você entender o mínimo que seja de qualidade, você já não procura mais. Então, é ter cuidado na hora de divulgar o produto. Fazer a melhor divulgação e a mais real possível. Ainda mais nesse sentido de crochê, né? Qualquer efeito, qualquer iluminação muda a cor, vai para uma cor, vai para outra. Então sempre ser o mais natural possível na hora de fazer esse tipo de divulgação. Que afeta muito na venda também. Gente, é isso. Não sei se a gente foi claro em tudo, se não fomos. Foi o sol que foi embora. Vocês deixam aí nos comentários mais perguntas que eu trago Rick, posso trazer também Vitória para vocês também terem uma outra visão de venda, né? Porque Rick tem um jeito de vender, Vitória tem outro. E é isso, sabe? No mais, comece a se ver como empresa. A gente não foi treinado culturalmente para economia, né? A gente não tem o senso de... a gente não tem educação financeira, né? Não tem educação financeira na escola. A gente não aprende isso. Então, a gente não aprende sobre empreendedorismo na escola, né? Então, quem empreende na raça. Então, acho que a primeira coisa, não tenho certeza, vou continuar dizendo, inteligência emocional. Busque ter inteligência emocional. Entender que, não vendeu hoje, tenha paciência. Mas para você é fácil. Não, foi difícil também. Entendeu? Por mais que eu não precise de vender crochê para pagar meus boletos, quando eu produzo uma peça eu quero vender. Né? Porque eu tenho objetivos com esse dinheiro. Então, é isso. E que entra nessa cultura da gente, é justamente isso. A gente foi criado realmente para acreditar que sempre vai ser pequeno. Nunca
É tanto que os empreendedores, se a gente prestar atenção, principalmente do Brasil, que fez sucesso, foi quando eles entenderam que eles podiam ser maiores do que são. Né? Eles posso chegar até lá, posso chegar a ser um Bill Gates, posso chegar a ser um Steve Jobs, vai ser a mesma coisa? Provavelmente não. Não pode ser até melhor. Quem sabe? Por que não? Por que não pode? Porque tem que ser só E a gente tem uma o outro. tendência a estar criticando quem é milionário, gente. A gente se inspira em pessoas. Gente, que é assim. Ultimamente eu tenho falado isso aqui em casa. Eu me inspiro em pessoas que estão acima da média. Porque é isso, porque é onde eu quero chegar. Então, sempre eu quero chegar em tal lugar. Então você tem que se inspirar em alguém que está acima de você. E muito acima de você. Porque se você chegar pelo menos na metade, você já chegou acima da média de muitos que tá lá embaixo. Entendeu? Então, assim, a gente tem na cabeça que a gente não pode crescer mais do que o outro. De que a gente... Bom, enfim, pode parecer insensibilidade da minha parte, mas eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho. E, às vezes, eu tava até comentando isso pro meu marido, empreender não é para todo mundo. Porque ou você tem inteligência emocional para isso, ou realmente fica difícil. Entendeu? Você vai se frustrar muitas vezes. E acabar voltando pro CLT. Parece algo mais simples, né? Você fica preso a algo... É o que a senhora estava falando a mim sobre liberdade. Porque muita gente não sabe lidar com a liberdade e prefere continuar preso àquilo que parece ser confortável. Ah, tô ali, tô no meu cargo, tô recebendo meu salário todo mês e tudo certinho, pelo menos é o certo, né? Fica naquela de trocar o certo pelo duvidoso. Mas, às vezes, esse duvidoso pode gerar muito mais dinheiro do que o certo. Que foi uma mentalidade que eu passei a criar com as vendas, que era o seguinte. Muitas vezes eu ficava triste porque eu não vendi naquele dia ou porque eu vendi só uma peça. Mas quando eu parei para olhar que com, às vezes, uma venda de uma peça em uma hora, eu ganhava mais do que eu ganho diariamente no meu emprego, eu fiquei, caraca, irmão, quer dizer que eu trabalhando 8 horas e pouco, eu ganho menos do que vendendo uma peça em uma hora. Então, diga se isso não é uma otimização de tempo já. Otimização de tempo é um lucro já bem maior. Porque se eu botasse as 8 horas e 20 que eu trabalho de CLT e vendesse uma peça a cada 8 horas, a cada uma hora dessas 8 horas, poxa, eu tava ganhando quase meu salário em uma semana. Eu ganho em um mês. É porque a gente tem uma economia quebrada, né? Exato. Senão, realmente daria. Mas é porque a gente tem uma economia... e aqui eu não tô falando de política, eu tô falando de realidade, né? Vocês vão no supermercado... Então, é lá que a gente tem um parâmetro da economia. De quanto a economia está boa ou quanto a economia está ruim. O seu poder de compra é bom? Aí você me diz, é bom? Porque, tipo, um azeite a R$50, eu não tô achando que isso faz sentido. Né? Então, quem compra azeite agora é só rico, pobre não compra? Classe média não compra? Entendeu? Então, o parâmetro pra gente... Eu sempre lá no supermercado. Quando você diz, nossa, as coisas aqui tá cara, é porque a nossa economia não tá boa. Entendeu? Porque o seu poder de compra não tá bom. Se o seu poder de compra não tá bom, o do seu cliente também não vai estar. E como nosso produto é um produto que não é essencial, nossa empresa, então é uma matemática muito simples, que não tem nada a ver com política, tendo a ver com política, né? Que a gente sabe que tem, mas não tem nada a ver com política e economia, mas... andam juntas e a nossa economia não ajuda, né? Mas enfim, é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo imenso. Aproveitem, assistam bastante, curtam bastante, comentem bastante. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Lembrando, essa é só a nossa realidade. Né? É só a nossa realidade e outras pessoas vão ter outras visões e realidades diferentes. Mas cresçam na inteligência emocional, porque vai servir para tudo na vida de vocês, não só na venda, não só na empresa, mas em tudo. Vocês vão ser autossuficientes quando vocês tiverem inteligência emocional. Beleza? É isso aí. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que... Não quer dizer mais alguma coisa? Aquela frase que eu sempre falo. Você disse tudo, né? Então é isso, minha gente. 1, 2, 3 e Fui!